Vamos mergulhar agora numa história de amor que, em tese, nem deveria ter existido, pelo menos não na Espanha dos anos 50. Essa é a poderosa trajetória de Ana e Teresa, de uma das séries de televisão mais populares da Espanha. E tudo pode ser resumido nesta frase: só temos uma vida. Dito assim, num momento de puro desespero, ela captura a essência de um romance da ficção que acabou virando um símbolo de coragem no mundo real. Para a gente entender o tamanho do impacto de Ana e Teresa, primeiro é preciso voltar no tempo e entender o mundo em que elas viviam. Um mundo cheio de segredos e, principalmente, de muito medo. É isso aí. A série Amar em Tempos Revoltos se passava justamente durante a ditadura de Franco, um período de repressão social e política gigantesca. E a história de amor das duas acontece bem no meio dessa era tão opressiva, entre 52 e 53. Uma época em que ter uma identidade que não fosse a padrão era considerado, literalmente, um crime. Agora, essa tabela aqui é fundamental para a gente entender o porquê de tudo isso ter sido tão revolucionário. Ela mostra a evolução da representação LGBTQIA+, na TV espanhola. Primeiro, os personagens eram só tolerados, sempre infelizes, julgados, isso nos anos 80. Depois passaram a ser admitidos, mas só como piada, sabe? Alívio cômico. Já nos anos 90, a história de sair do armário vira a trama principal. A Nítera surge justamente nessa fase, mas vai além, mostrando um relacionamento lésbico complexo, dramático, o que foi sem dúvida um ato pioneiro para a televisão da época. E por causa desse contexto todo, Ana e Teresa eram obrigadas a viverem dois mundos completamente diferentes, conflitantes todos os dias. Em público, a vida delas era puro medo, segredos e a necessidade de se encaixar no que a sociedade esperava. Já na vida privada, existiu o amor, mas também muita culpa e um desejo enorme por liberdade. Essa fala da Teresa Nossa, ela ilustra perfeitamente o conflito interno, a culpa que ela sentia. É como se ela tivesse absorvido todo o julgamento da sociedade e acreditasse que estava sendo castigada. E essa pressão toda, claro, uma hora chega no limite. Chegou um momento em que o peso desse segredo ficou tão grande que ameaçou separar as duas para sempre. O conflito ia além do medo da sociedade. Envolvia também as consequências reais e dolorosas que o relacionamento delas causava na vida de outras pessoas. A dor era real e por todos os lados. E aí vem a Ana com esse apelo desesperado, que mostra aquele desejo mais básico de qualquer ser humano, o direito de ser feliz, mesmo quando tudo parece impossível. Só temos uma vida. Então, o ponto crucial é esse. O perigo que vinha de fora acabou criando uma crise interna tão grande, mas tão grande, que se tornou insuportável. E diante dessa situação impossível, Ana e Teresa tomaram uma decisão radical, a única que parecia possível: desaparecer por completo. O plano delas era uma aposta desesperada, construída em 3 passos. Primeiro, forjar as próprias mortes. Isso mesmo, criar um fim trágico para poder escapar do passado. Segundo, fugir do país, deixar para trás todo o regime opressor da Espanha. E terceiro, recomeçar na Argentina, tentar encontrar um lugar onde pudessem finalmente viver em liberdade. Essa frase, que é lá do final da história delas, é carregada de alívio e esperança. A esperança de deixar para trás, de uma vez por todas, uma vida inteira de medo. Mas a história não acaba com a fuga, porque esse romance da ficção, de Ana e Teresa, criou um impacto cultural muito real. Um legado que dura até hoje. 1707, esse foi o número absurdo de episódios que a série Amar em Tempos Revoltos teve. Imagina, alcançando milhões de pessoas, em casa, todos os dias. A história de Ana e Teresa não foi só popular, foi um marco. Foi o primeiro casal lésbico de destaque em uma novela de época diária espanhola. E teve aquela cena icônica, o primeiro beijo no elevador, que virou um símbolo de representatividade. Esse pioneirismo todo rendeu às atrizes um prêmio super importante e, claro, solidificou o lugar do casal na história da TV. Ao contar uma história de amor e resistência que se passa num dos períodos mais sombrios da Espanha, os criadores de Ana e Teresa mostraram uma visão poderosa de esperança, provando que, às vezes, a televisão pode fazer muito mais do que só entreter.